Boa tarde. Inicialmente, queria agradecer em nome da organização do evento a presença de vocês até agora, né? É importante ressaltar isso. Que bom que vocês estão com a gente. E meu nome é Kátia Sena, eu sou enfermeira servidora lotada no Instituto Nacional de Cardiologia, no Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde. E nós estamos aqui hoje para receber a Rosana Novelo, que é uma enfermeira já há mais de 20 anos, já há 30 anos no Instituto Nacional de Cardiologia, especialista em hemoterapia, e que no último ano foi catapultada para o Núcleo de Avaliação de Tecnologias como mestranda. Então, ela hoje, quer dizer, ela não está no núcleo, mas ela faz parte do mestrado profissional de ATS, e como ela assumiu recentemente uma função no núcleo de qualidade da CPRM, que é a Comissão de Padronização, né, de Medicamentos e Produtos, e nós propusemos a ela, então, aproveitar o momento da instituição para utilizar o processo de institucionalização da ATS no IMC como produto do seu mestrado. Então, a dissertação dela já está em andamento e ela vai estar aqui apresentando para vocês o que é, né, um pouco da ATS e como a experiência de se iniciar um processo de institucionalização da ATS dentro dos hospitais e de um modo geral. Rosana, você tem 15 a 20 minutos para fazer sua apresentação. Obrigada, Kátia. Bom, eu queria primeiro agradecer à comissão organizadora pelo convite. Isso. E a equipe do NATS, em nome aqui da Kátia, por me fazer apresentar um pouco do processo da avaliação de tecnologias em saúde que é realizado pelo NATS e essa integração junto com a ATS hospitalar. Bom, para apresentar inicialmente a instituição, o Instituto Nacional de Cardiologia, ele é referência do Ministério da Saúde para o tratamento de alta complexidade de doenças cardiovasculares e ele desenvolve atividades de ensino, pesquisa e inovação. Ele tem um programa de pós-graduação e residência, além do mestrado de ciências cardiovasculares e de avaliação de tecnologias em saúde. Ainda conta com uma coordenação de ensino-pesquisa e um núcleo de inovação tecnológica. Ele possui, atualmente, 136 leitos operacionais e foi responsável pela produção de mais de 1.300 cirurgias cardíacas, entre elas 19 transplantes cardíacos e 2 pulmonares, e mais de 4.000 procedimentos hemodinâmicos. E para a gente falar sobre o processo de avaliação de tecnologias e a institucionalização desse processo dentro do Instituto Nacional, a gente tem que apresentar um pouquinho o que são as tecnologias em saúde. Então, elas seriam qualquer coisa que pudesse contribuir na prevenção, diagnóstico, tratamento e cura de doenças, podendo ser tanto vacinas, dispositivos médicos, sistemas organizacionais, medicamentos, procedimentos médicos e cirúrgicos e os sistemas de saúde. E o que é a avaliação de tecnologias em saúde? Ela é uma análise sistemática dessas evidências científicas que buscam garantir segurança, eficácia, custo-efetividade, a avaliação de impacto orçamentário, tanto antes da incorporação delas no sistema de saúde, como dentro da própria unidade hospitalar. E qual o principal objetivo da avaliação de tecnologias? O fortalecimento da tomada de decisão, tanto decisão clínica quanto decisão administrativa, considerando que ela é fundamentada, baseada em evidências, a otimização do uso de recursos financeiros, inclusive em meio a um cenário onde você tem restrições de orçamento. Você consegue garantir a incorporação de tecnologias que têm um melhor custo-benefício, a melhora da qualidade e segurança do cuidado, quando a gente garante
a incorporação e uso de tecnologias que são mais seguras e que são mais eficazes para os pacientes, e contribui para o desenvolvimento de políticas públicas através desse fomento baseado em evidências. E aí, o núcleo de avaliação de tecnologias. Os núcleos eles surgiram inicialmente, a partir de 2009, nos hospitais de ensino. Foram inicialmente 24 núcleos instituídos, que têm a principal função de oferecer suporte técnico e científico para a tomada de decisão no âmbito hospitalar e tanto no processo de incorporação de tecnologias em saúde no SUS, com apoio da Conitec. Dentre as principais atividades, a elaboração de análises econômicas e de impacto orçamentário, apoiando essas decisões, tanto para a incorporação quanto para a desincorporação, baseadas em evidências. Dentre as atividades de ensino que são desenvolvidas dentro do NATS do Instituto, a gente tem o mestrado profissional de ATS e o desenvolvimento de pesquisas na área, junto com parcerias nacionais e internacionais. O NATS do Instituto ele é composto por uma equipe multiprofissional. Atualmente são 4 membros efetivos com carga horária dedicada, 2 médicos, uma farmacêutica e enfermeira, que é a Kátia, 3 estagiários que são acadêmicos em áreas de graduação afins, 6 bolsistas que têm expertise em ATS. Ele foi criado em 2009 e passou a integrar a Rebrates desde a sua instituição, a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias, em 2011. Em 2013, ele formou a primeira turma do mestrado de Avaliação de Tecnologias em Saúde. Em 2014, começou a tentar institucionalizar o processo da avaliação de tecnologias de âmbito hospitalar. Em 2023, num convite pela OPAS, ele elaborou um guia de ATS hospitalar com foco na América Latina e Caribe, e em 2023 submeteu uma proposta para início de um doutorado em avaliação de tecnologias, que está para ter resposta pela CAPES, se possível ainda esse mês. O processo de institucionalização a gente está tentando retomar agora como proposta do trabalho de conclusão do curso de mestrado, e a gente vai falar um pouquinho agora do processo de institucionalização da ATS hospitalar. Ele é galgado, ele é fundamentado na análise baseada em evidências. Ele tem a diferença da ATS nacional em relação à agilidade para a elaboração desses pareceres técnicos, e é adaptado ao contexto hospitalar, entendendo tanto a população que é atendida, quanto em relação ao contexto hospitalar, com relação a recursos disponíveis, a infraestrutura necessária, otimiza essa utilização de recursos. Ele é um processo estruturado e mais eficiente, que gera transparência na tomada de decisões. Ele fundamenta as decisões baseadas nessas evidências geradas e melhora a qualidade e segurança do cuidado, como a gente já tinha falado, permitindo também o engajamento dos profissionais nesse processo, cultuando a saúde baseada em evidências. Como pontos fortes, o NATS do Instituto tem essa equipe multidisciplinar com carga horária dedicada, o apoio do Núcleo de Bioestatística e Bioinformática do Instituto, parcerias nacionais e internacionais, e o programa de capacitação com mestrado e em vias de acontecer o doutorado e a parte de desenvolvimento de pesquisas. Como barreiras ao longo desse período, desde 2014, quando ele tentou institucionalizar o processo de ATS hospitalar, a gente tem a alta rotatividade da gestão, que é um grande limitador, considerando que o INC é uma instituição pública e muitas das vezes a gestão, a alta liderança, ela é por uma indicação política, e então a gente tem alta rotatividade. A própria falta de entendimento dessa gestão em relação à importância e à cultura de ATS,
a resistência interna da equipe multidisciplinar, a rotatividade da equipe de pareceristas, que acabam que, por oferta de mercado, melhores condições, melhor remuneração, eles recebem oferta de trabalho em outra e têm uma grande expertise na área, eles recebem essa oferta em outras instituições. A falta de conhecimento e cultura sobre a ATS e pelo fato da instituição ser uma instituição de ensino, muitas das vezes a pressão pela incorporação à crítica sem nenhum tipo de avaliação prévia. Como facilitadores, nesse momento, a gente encontrou, para institucionalizar a ATS, o apoio da liderança, a inclusão como meta no planejamento estratégico da instituição, o fortalecimento das comissões de decisão orçamentária com a instituição da ATS, a formação de uma comissão de ATS hospitalar, e a possibilidade de fazer essa estruturação de processos e protocolos construídos durante esse período de elaboração do trabalho de conclusão do mestrado. A produção do núcleo, ao longo desses anos, de 2019 para cá, ela é galgada tanto em pareceres técnicos como projetos de ATS, publicações e os serviços técnicos que são voltados para a participação em congressos nacionais e internacionais, workshops, cursos, que vem num crescente, fomentando ainda mais essa cultura de ATS, e como demandas internas ao longo desse período, até para a gente identificar as dificuldades que o núcleo encontrou como barreira para a implantação e institucionalização da ATS, ele produziu um número muito pequeno. De 2019 para cá, 2019, nenhuma solicitação de demanda a pedido da direção, e eram solicitações pontuais. Em 2021, 2, 2022, 1, 2023, mais 2, e agora em 2024, quando a gente iniciou esse processo, a gente já tem 4 produtos elaborados e mais 2 em andamento, com previsão de entrega próxima. Esses pareceres que estão aqui descritos, eles também estão listados aqui, acima, nessa linha laranja. O processo internamente, de uma maneira resumida, foi feito um mapeamento dos processos internos para a incorporação dessas tecnologias, dispositivos médicos, materiais de alto custo, como órteses, próteses e materiais especiais, equipamentos e medicamentos. A gente tentou identificar o que poderiam ser barreiras para integrar esse processo até que chegasse dentro do NAT, tentando minimizar ao máximo alterações desses processos para aumentar a adesão por parte das comissões, o envolvimento da gestão, incluindo aqui a coordenação assistencial, coordenação de planejamento e coordenação assistencial e administrativa, os membros do NATS e equipe multiprofissional com membros participantes das comissões de farmácia terapêutica, OPME, planejamento de recursos materiais e engenharia clínica, além de outros membros da equipe assistencial que podem contribuir de forma pontual. Foram elaborados alguns documentos internos que estão em fase de validação final, um protocolo operacional padrão, um fluxo e um formulário para solicitação de demandas, e foi montado um banco de dados unificado no REDCap, onde todas as demandas de solicitação, elas são preenchidas através desse link e alimentam um banco de dados que vai permitir a geração de indicadores no futuro para monitoramento do processo. Basicamente, o fluxo para avaliação, ele segue com o preenchimento do formulário e ciência da chefia imediata do demandante, do solicitante, ele encaminha para a própria comissão, se medicamento vai para a comissão de farmácia, se equipamento, engenharia clínica, via SEI, tentando buscar a transparência do processo. Essa comissão vai avaliar essa demanda, se for considerado num desses 3 critérios que foram os definidos para encaminhamento para avaliação do NAT.
alto risco, alto custo e o uso off-label, a própria comissão demanda para o NATS essa solicitação de avaliação. Se ele não se inclui nesses critérios, a própria comissão ela pode deliberar a respeito da incorporação ou não, o atendimento ou não dessa solicitação. O NATS, recebendo essa demanda, ele elabora um parecer em até um produto técnico, que pode ser um parecer ou uma nota técnica de resposta rápida, em até 30 dias. Esse parecer é apresentado com uma recomendação ao colegiado e a deliberação é feita pela direção. É a direção que dá o de acordo ou não, de acordo com a recomendação dada no parecer. E como próximos passos, para garantir o fortalecimento dessa cultura de ATS, o que a gente tem como proposta é disseminar esses protocolos, divulgar eles de forma ampla dentro da instituição, a elaboração de alguns vídeos institucionais falando um pouco do que é o processo de ATS e o quanto ele pode contribuir e qual o caminho a ser percorrido dentro da instituição, a definição de indicadores de processo e de resultado. Dentro dos indicadores de processo, a gente avaliar o número de demandas que são solicitadas, aquelas que são encaminhadas para parecer, e como resultado daqueles pareceres, das recomendações que foram encaminhadas pelo NATS, se a direção aceitou ou não e se houve ou não algum impacto em relação a esse parecer dado inicialmente, e o monitoramento que vai permitir a gente olhar todo o processo que foi construído, revisitar ele e criar novos redirecionamentos sempre que for necessário. Era isso que eu tinha para falar. Queria agradecer. Obrigada, Rosana, pela ótima apresentação. Gente, eu acho que a gente vai ter tempo, né? Não sei se... Pelo meu controle aqui, acho que a gente ainda tem tempo para perguntas, para a participação de vocês. Eu queria só reforçar algumas coisas aqui. Para quem não conhece, né, o que é ATS, como funcionam os NATs, né, que a Rosana já fez uma apresentação mais estrutural, né, do que a gente tem. A ATS, na verdade, a gente, como núcleo de avaliação de tecnologias dentro de uma instituição federal, nós oferecemos suporte. Os NATs foram criados para isso. Foram criados para dar suporte em avaliações econômicas ao Departamento de Tecnologia, né, o DEGIT, que é quem dá suporte, na verdade, também à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, a Conitec. Então, na verdade, esses núcleos foram estruturados para fomentar, como bem a Rosana apresentou, essa área, né? Fomentar esse conhecimento no Brasil todo. Então, inclusive, nosso mestrado profissional, um mestrado que foi estruturado em uma carga horária, um esquema, né, de dias de aulas, né, uma vez por mês, para receber profissionais de todo o Brasil. Então, isso facilita com que o profissional se desloque para participar do mestrado. E eu acho que a Rosana só pulou ali, quando ela apresentou aquelas demandas de 19 para 24, aquelas ali foram demandas estritamente do núcleo, internamente, porque outras demandas estão distribuídas. Então, pareceu que a gente começou, mas é porque, como a gente tem dados de 2019 para cá, mas em 2014, 2015, já havia uma mobilização. Em algum momento, a direção entendeu que seria importante, né? Então, em 2014, nós tivemos solicitações de demanda, é porque aqui a gente terminou, né, ela cortou a apresentação para facilitar. Mas 2014 nós tivemos solicitações, né? 2015, 2016, havia sempre um movimento, dependendo da direção, para receber, né, entendendo que era importante e nos encaminhando demandas. Mas como
bem a Rosana apresentou também, há uma oscilação. Então, precisa-se, inicialmente, para startar uma avaliação de ATS, uma ATS intra-hospitalar, né, de base hospitalar, é necessário que a direção compre, né, essa ideia. Tá? Então, assim, só trazendo alguns enfoques, não sei se a Rosana quer falar alguma coisa, mas antes eu queria abrir para vocês com dúvidas, perguntem, não se sintam... Quem? Quanto tempo a gente já acabou? Ah, que você não tinha me apresentado antes? Tá bom. Então tá ótimo. Rosana, você quer falar alguma coisa? Não, só um minutinho mais? Só agradecer. Tá. Bom ter vocês aqui. Obrigada, Rosana. Bom.